Presidente, antes da gente começar a falar sobre Fortaleza, não que isso não seja sobre Fortaleza, né? Tudo engloba, mas nesse sábado o Ronaldo Fenômeno comprou uma parte do Cruzeiro, né? Adquiriu uma parte da SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol. Sim. E eu queria saber a visão do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, sem ser presidente do Fortaleza, como ele avalia esse cenário de compras de times de futebol e o que o Fortaleza tem com isso, o que poderia acontecer com o Fortaleza. O Fortaleza não é uma SAF, né? O Fortaleza não poderia ser vendido, o Fortaleza não tem dono, mas como o Marcelo Paes enxerga esse tema, né, que tomou conta das mesas redondas de ontem para hoje. Olha, o mundo muda, né? O mundo muda, o mercado muda. O futebol hoje ele é bem diferente do que o que era em outrora, né? Evoluiu em todos os aspectos e assim, eu vejo com naturalidade no aspecto de que a gente aqui admira muito os clubes europeus, né? O Paris Saint-Germain, o Manchester City, o Chelsea. Esses clubes todos têm um dono. Esses clubes todos cresceram a partir de um aporte de capital muito grande, de bilionários, não importa assim, teve dinheiro da Rússia, teve dinheiro de sheiks árabes, mas os times cresceram. Assim como tem grandes marcas que continuam sendo no modelo associativo, como é o Real Madrid, como é o Barcelona, que está bastante endividado, como é o Bayern de Munique, entre outros. Então, o mercado permite isso. Permite que se tenha o clube associativo, permite que se tenha o clube empresa. Agora eu quero lembrar que empresa também quebra, né? O pessoal acha que virar empresa é a solução de todas as... virou empresa. Pode ser pior, no aspecto de que quando a empresa quebra, ela vai à falência. Ela vai à falência, decretada falência. A dívida que alguns clubes de futebol têm no Brasil, se fosse uma empresa, já tinha fechado. Não fechou porque era associação sem fins lucrativos. Então, como é associação sem fins lucrativos, não fecha. Fica a dívida, vai dificultando a gestão, vai dificultando a credibilidade, mas não fecha, né? Então, assim, eu vejo a entrada da SAF como um movimento até bom para o futebol brasileiro. Eu sou a favor do livre mercado. Acho que é a concorrência. Vai quem quer virar SAF, quem precisa. Quem quer continuar como associativo, continua como associativo. Hoje, no Fortaleza, não há nenhuma discussão no sentido de virar SAF. Nenhuma, zero. Não está se tratando isso, nem a nível de diretoria, nem a nível de conselho deliberativo. Mas é um movimento que está crescendo. E, naturalmente, vai virar uma pauta mais corrente, porque o Botafogo vai virar, né, SAF. O Vasco talvez vire SAF. O América Mineiro, já, se eu não me engano, já é. O Atlético Goianiense tem essa intenção. O Atlético Paranaense tem essa intenção. Não sei, eu vi ontem um outro clube, não sei se foi o Juventude ou o Chapecoense, até perdão se eu estiver falando algo que não é dessas instituições, mas é algo que está caminhando e que vamos ver como é que vai ficar, né? Se esses aportes vão fazer a diferença no clube, se vai melhorar a performance técnica, como é que vai ficar, quem é que manda, isso é muito importante, né? Porque geralmente o poder político está associado ao poder econômico. Quando eu falo de político, é de comando mesmo, né? Ninguém quer botar muito dinheiro para não mandar, essa é a verdade. Então vamos aguardar aí para ver os próximos passos. O Fortaleza é um clube que está organizado financeiramente, que as dívidas são mínimas e estão equacionadas, não precisam ser pagas agora porque estão equacionadas, estão dentro de um fluxo, de uma negociação. E até um clube mais atrativo do ponto de vista econômico, né? Porque praticamente não tem dívida, tem uma torcida enorme, mas está numa crescente esportiva, mas não está em discussão isso hoje no clube. A gente está observando o movimento do mercado e a gente tem que se fortalecer independente disso. E o nosso se fortalecer é o torcedor cada vez mais ativo, é o clube revelar jogadores para uso e comércio depois e venda, né? Um uso esportivo, depois comercial, financeiro, e continuar brigando no máximo que puder nas grandes competições. Tem muita coisa para perguntar e eu queria começar por essa, porque talvez seja mais assim. O Fortaleza, você já falou aqui, vai jogar 5 competições ano que vem, né?
E se, assim, né? Poderia ser 6, né? Mas eu acho difícil, né? Assim, se ele ganhar a Libertadores, ele vai... Prefiro que seja 5. Se ele ganhar a Libertadores, ele vai pro Mundial, né? Mas, Mas já pode tem ganhar 6 de outro, pode jogar 6 de outro jeito, Saulo. Sendo terceiro na Libertadores, né? Sim, ok. Mas já tem 5 competições confirmadas aí. E tem um choque de datas, né? Não sei se você já viu isso. Se o Fortaleza for para a semifinal da Copa do Nordeste, vai cruzar com a estreia da Libertadores. Segundo o calendário, está no mesmo dia marcado. E assim, acredito que a CBF vai adequar a Copa do Nordeste, vai empurrar para frente, que empurra o brasileiro. Mas, querendo ou não, precisaremos de um elenco um pouco maior, né? Porque vai ter um momento ali, no final de abril, começo de maio, que o Fortaleza vai jogar 4 competições. Vai jogar, se chegar, né, nas semifinais da Copa do Nordeste, primeira fase da Libertadores, Série A e a terceira fase da Copa do Brasil, que é onde o Fortaleza entra, na terceira fase. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Jogo na quarta é Copa do Nordeste, Libertadores, o Copa do Brasil, no final de semana, Brasileiro, ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso também indica que o clube precisa ter um planejamento maior em relação a isso, melhorar os jogos, melhorar o elenco, voo fretado. Então, assim, o que já está sendo pensado nesse mega planejamento, né, para o ano de 2022, que vai ser muito complexo, né? É justamente isso que você falou, né? Ter um elenco mais qualificado, não necessariamente maior. As pessoas falam muito de quantidade e muitas vezes não é quantidade, é qualidade, entendeu? Se você tem 22, 25 atletas de linha, que todos eles podem jogar qualquer jogo, é o suficiente. É melhor do que ter 30, onde 10, 11 não podem jogar qualquer jogo, não tem qualidade técnica para jogar qualquer jogo. E isso é o que se faz na Europa, isso é o que eu ouvi muito de Rogério Ceni, isso é o que eu ouvi muito do Vojvoda. Não é quantidade. Eu vou falar muito sobre isso sempre que possível, porque as pessoas querem muito quantidade. Contratação, 10 contratações, 12 contratações. E a qualidade, né? Então, o que a gente tem que fazer é qualificar, certo? Qualificar. Naturalmente, saem peças ao fim de um ciclo e chegam peças ao fim de um ciclo. Que as peças que cheguem sejam mais qualificadas que as peças que saíram. Porque as que saíram é porque, de algum motivo, o clube entendeu que não ia render na próxima temporada, né? Então, você traz outros nomes, acreditando que aqueles nomes que estão vindo vão render na próxima temporada. E os que ficam também possam render, porque, estou falando em tese aqui, futebol você não tem garantia nenhuma de que o jogador que foi muito bem em 2021 vai de novo muito bem em 2022. A gente tem inúmeros exemplos aí. A gente que está no mercado, que vê jogador, às vezes, poxa, esse cara jogou 50 e tantos jogos num ano e no outro ano jogou 15. Foi o que aconteceu, né? O porquê do declínio? Estou falando em tese, estou falando em geral, né? Então, Saulo, qualidade é ter muitos jogadores, uma quantidade de jogadores, não muito, uma quantidade de jogadores, que todos eles tenham condição de jogar qualquer jogo, entendeu? Vai ter um time base? Naturalmente vai ter um time base, mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Nós trouxemos o Landassuri. O Landassuri vai jogar numa posição ali parecida com o que o Tinga joga, certo? A ideia é que se jogar o Tinga ou o Landassuri, quem jogar, jogue bem e dê conta. Se eu precisar jogar na quarta-feira na Libertadores com o Tinga e domingo na Copa do Nordeste na semifinal com o Landassuri, que jogue em um ou jogue em outro e dê conta do recado. É isso. Aí você leva isso para todas as posições, né? Essa é a ideia. E nós estamos subindo também alguns jogadores do Sub-23, Vitor Ricardo, Hércules e o Abraão, zagueiro, né, que vão dar suporte ali ao elenco profissional, que vão estar mais presentes, já estavam presentes nessa reta final e que eventualmente também podem jogar algum jogo, podem ganhar espaço, aí é ganhar espaço no dia a dia, no treinamento, quando entrar da conta do recado. Eu digo muito isso, jogador se escala, quando ele entra da conta do recado, ele garante a posição dele, ou ganha mais moral para o treinador, ou a própria torcida vê que o cara foi bem, né? Então é isso. E muito provável a gente também invista em voos fretados para minimizar deslocamento, para minimizar cansaço, né? Esse último jogo, né, a gente teve uma sequência complicadíssima, a tabela do campeonato foi meio maluca, porque a gente jogou contra o Santos na quinta-feira e depois só foi jogar contra o Juventude na outra sexta.
E aí jogou sexta, segunda e quinta. Passamos 8 dias sem jogar e jogamos 3 jogos em 8 dias. E aí a gente, opa, vamos investir aqui. Aí voo fretado de volta de Cuiabá para Fortaleza. A gente chegou em Fortaleza 4 horas da manhã da terça-feira. Se fosse no voo normal, eu ia chegar 9 da noite da terça-feira. Porque Cuiabá ia para Brasília, para São Paulo, espera e tal. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar investir, sim, em fretamento para dar uma maior qualidade de descanso, de recuperação para os atletas. Então, são esses 2 pontos. Presidente, e aí, só o pessoal perguntando do Natan. O Natan sobe também? O Natan, ele está terminando o empréstimo dele, certo? Ele não é do Fortaleza, ele está terminando o empréstimo e há, sim, uma possibilidade de permanência dele no elenco. Está sendo ainda discutido, tem um valor a ser pago, né, pelo empréstimo, não é pelo empréstimo, é para ficar. Então, isso está em avaliação. É um bom jogador também, um atleta interessante, fez um sub-23 muito bom, treinou com o elenco profissional nessa reta final aí, foi relacionado para vários jogos, né? Vocês que acompanham tudo, alguns jogos ele estava na relação. Então, um atleta também interessante. Um assunto que ganhou muita atenção na última semana foi em relação a gramado, em relação a estádio, que é uma preocupação que fica aí muito latente, né? O Presidente Vargas vai ser entregue só entre março e abril, e tem a reforma do Castelão que estão tentando fazer, não sabem se o melhor momento é agora ou depois. Um fato é que o gramado do Castelão está muito ruim, né? Foi eleito o pior do Brasileirão. E como fica a alternativa? Vai ter essa reforma? Não vai ter alguma informação? E se tiver, onde o Fortaleza vai mandar seus jogos, Paz? Bem, o gramado do Castelão, ele teve um período complicado, ele melhorou durante o campeonato, é importante dizer isso, certo? Ele melhorou. Depois que ficou só Fortaleza e Ceará jogando, né, na Série A, o gramado foi melhorando, a cada semana melhorava um pouquinho. Isso é um fato. É porque teve um período, gente, que teve 2 jogos no Castelão no mesmo dia. O problema do Castelão não é o Castelão, é a falta do PV. A gente olha muito e bate no Castelão, mas o problema do Arena Castelão é porque não tem um PV. Porque o PV poderia receber inúmeros jogos e aliviar o gramado da Arena Castelão, mas infelizmente o PV não voltou ainda, né? Tenho que dizer aqui que nesse momento a gestão municipal não tem olhado para o futebol, zero. A Prefeitura de Fortaleza não tem olhado para o futebol, não atende os clubes, não, é uma coisa assim impressionante, impressionante. O que a gente tinha de diálogo com a gestão anterior, com o Roberto Cláudio, zero com essa gestão. E o futebol cearense trazendo recurso, né? Porque ano que vem são 5 times em competições nacionais da Série C, a Série A. Todo final de semana vai ter 2 ou 3 jogos aqui. Aí o que vem de turismo, que vem a delegação com 50 pessoas e vem mais gente, agregado, visitante, sei lá, tanta gente que acompanha às vezes um clube de futebol e traz dinheiro para dentro da cidade. Então fica aqui esse meu desabafo, né, de que é lamentável a postura da atual gestão municipal com os clubes de futebol. Não é só com Fortaleza, é com os clubes de futebol, certo? Parece que não gostam de bola. Então, o problema do Castelão é a falta do PV. Eu acredito que vai ter uma melhoria no gramado da Arena Castelão, que quando voltarem os jogos, o Castelão vai estar melhor e que já no início da Copa do Nordeste esse gramado vai estar disponível. Eu acredito nisso, que vai ter uma revitalização, um trabalho para melhorar, um descanso, um replantio de algumas coisas, mas sem prejudicar o início das atividades.